Olá, meus seres de luz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, estou mais uma vez aqui para trazer para vocês a leitura de mais um capítulo do livro Mereça Ser Feliz, trazendo com certeza um material bastante providencial, uma ferramenta para o nosso processo de autoconhecimento. E hoje, o capítulo que nós vamos ler, peraí que desmarcou, meu povo, achei. Tem o título de Comparações. E começa assim: a comparação é um dos efeitos mais notáveis da presença no orgulho nas relações. Desde as primeiras percepções infantis, o ato de comparar é uma necessidade para a aquisição da consciência. As referências paternas e maternas, inicialmente, e depois as sociais, são âncoras do desenvolvimento da personalidade. Nesse particular, o afeto tem papel preponderante, porque conforme a qualidade dos sentimentos atribuídos a tudo aquilo que compõe as nossas experiências, teremos uma percepção, uma representação psicológica do mundo. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese para a gente pensar só mais um pouquinho em relação a isso. Veja, ele diz assim, ó, as referências paternas e maternas, inicialmente, e depois as sociais, são as âncoras de desenvolvimento da personalidade. E essas referências, ele está se referindo às comparações, né? Que tipo de comparação nós, né, aqueles que exercem a paternidade, a maternidade, fazem em relação aos seus filhos? Porque isso vai virar uma referência para eles. Então, é de grande importância essa nossa reflexão. Nos relacionamentos, as comparações são muito utilizadas pelo orgulhoso com a finalidade de exacerbar seu conceito pessoal e rebaixar a importância dos demais. As comparações orgulhosas impedem relacionamentos gratificantes e duradouros, porque estabelecem uma competição íntima com os outros. O estresse, achei isso aqui super novo para mim, pelo menos, eu nunca tinha refletido por essa perspectiva. O estresse é o resultado do escoamento energético que alimenta as criações e o mecanismo de defesa do orgulho. Mas, na verdade, eu acho que eu nunca pensei nesse ponto do orgulho. Mas muitas vezes, na época em que eu tive a oportunidade de ministrar aulas na formação de professores, as alunas traziam algumas situações que ocorriam na sala de aula com alunos impertinentes, desobedientes, muito elevados, e que a professora gritava, que a professora não sabia mais o que fazer, perdia a paciência. E muitas vezes eu coloquei isso para elas, né? Por que o professor, né? Claro que existe o emocional ali envolvido, eu não estou aqui criticando ninguém, mas muitas vezes por que a gente se estressa? A gente sempre coloca a culpa no outro, né? Ah, eu me estresso porque o meu pai é assim, eu me estresso porque minha mãe é assim, eu me estresso porque o meu namorado é assim, eu me estresso porque a minha irmã é... É sempre o outro. Mas a gente não se pergunta por que esse comportamento do outro me estressa dessa maneira. E será que não é o orgulho? E na questão aí, na sala de aula, né? Não é o orgulho de que eu sou autoridade e ele não está respeitando a minha autoridade? Não sei, mas é para a gente pensar que muitas vezes, como diz ele aqui, o estresse, ele é um mecanismo, né, de defesa do orgulho, muitas vezes inconsciente. A mídia desenvolve influente papel estimulando padrões. O orgulho vai solidificando uma imagem irreal de si mesmo, mas que agrada aos interesses pessoais dentro das perspectivas de suas comparações. Já não se trata mais de referências para o crescimento, e sim da formação de uma identidade psicológica fragilizada, acessível a assimilar tudo que faça a pessoa sentir-se valorizada, importante, forte e capaz. Então, eu estou vivendo para ter uma aceitação ou uma importância para o mundo exterior.
A ausência de contato com a vida interior profunda vai fortalecendo essa segunda natureza que passa a regular mecanismos importantes da vida psíquica e mental. O orgulho tem essa característica de fazer a criatura acreditar no que não é. A excessiva preocupação com a opinião a seu respeito é uma neurose nesse tipo de situação. Então, tenhamos cuidado se nós não estamos querendo o tempo inteiro sermos aprovados pelos outros. Esse sentimento de excessivo valor pessoal retira quase por completo as possibilidades da empatia e da alteridade, criando um nível acentuado de indiferença. Essa condição impede a alegria e a autenticidade nas relações, deixando-nos muitas vezes carcomidos de inveja, de raiva e outras emoções perante as vitórias do próximo. Dando exagerada importância às comparações, o orgulhoso passa a ser um fiscal dos atos alheios, procurando motivos para realçar-se e afirmar-se ante o próximo, a quem toma como um oponente, ainda que não o seja, especialmente se a criatura pensa ou age em desacordo com as suas crenças e concepções. Seu campo mental funciona como um radar em busca de um deslize ou de um episódio que fragilize o seu opositor. E os julgamentos e as reprimendas mentais comparecem inevitavelmente como um efeito dessa condição psíquica e emocional. E aqui eu paro para também fazer uma reflexão, né? Porque, na verdade, a gente muitas vezes nos comparamos sem mesmo nos percebermos. Aí eu vou falar de mim. Acho que fui redundante aí com a palavra percepção. Mas eu acho que vocês entenderam. Eu vou falar em relação a mim, né? Porque eu acho que a gente tem que falar de nós mesmos. Eu muitas vezes me pego me comparando ao outro, no pensamento. Sim, não querendo denegrir o outro, não. Mas muitas vezes me perguntando por que eu não consigo fazer ou por que eu não cheguei àquele patamar. E, na verdade, eu não cheguei porque ainda não consegui, porque eu estou num processo, porque eu não preciso ser igual ao outro. O que é do outro é do outro, o que é meu é meu. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as comparações. A gente tem que realmente desenvolver essa questão da aceitação de quem somos e o esforço que nós estamos fazendo em melhorar aquilo que nós já reconhecemos em perfeição em nós. E aí ele termina assim, ó. Termina não, desculpa. Continuando. A reeducação desse estado moral de orgulho vai exigir nos alguns quesitos. Uma decidida viagem interior é o ponto de partida. Olhar para si, entender-se, pesquisar com minúcia, paciência e perseverança as formas de expressar do orgulho. Então diz aqui que nós devemos prestar muita atenção, que nos sentimentos que nos visitam, essas emoções que nos visitam, que não são equilibradas, pesquisar com minúcia, se não são uma forma mascarada do nosso orgulho está se mostrando. A partir dessa viagem íntima, é imperiosa uma vigília incansável para estabelecer atitudes que correspondam realmente ao que sentimos e somos, sem partir para os extremos da falsa modéstia, da culpa e do pieguismo. Ser o que somos é o desafio, evitando seguir os ditames da imaginação que nos inclina a fugir da realidade. Romper com máscaras e formalidades desnecessárias, vivendo com espontaneidade responsável. Os exercícios da empatia, no ato de aprender a ouvir o outro, e da alteridade no sentimento de respeitar as diferenças do outro, serão pródigos no esmaecimento dos interesses personalistas. Nada nos impede de fazer as comparações a fim de tirar algum proveito ou entender melhor nossos sentimentos. Todavia, sem ilusões.
E ele termina, agora sim ele termina. A única comparação útil e proveitosa sobre a ótica do aprendizado espiritual é aquela que fazemos conosco, procurando sempre aferir se estamos hoje um pouco melhor em comparação a ontem. Então, meus queridos, espero que esse material venha a ajudar a todos nós como uma ferramenta de autoconhecimento realmente. E nos vigiando, né? Que precisamos olhar para nós, quem fomos ontem, o que já conquistamos até hoje. Essa comparação sim é útil, ela nos valoriza, ela nos incentiva a continuar nessa marcha do progresso, da nossa melhoria enquanto seres de luz que somos. Um beijo grande no coração de todos e até a próxima vez. Gratidão.